Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é implementando mais uma operação na nossa classe de serviços. Então galera, é o seguinte, aqui nessa aula de hoje nós vamos criar mais uma operação no nosso serviço, delegando mais um papel para ele, né? Mais uma função. Então é o seguinte, se você é novo por aqui, gostou do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja notificado dos novos vídeos do canal. É importante que você assista os dois vídeos anteriores dessa playlist aqui para você entender esse nosso fechamento. Se você não é novo aqui, se você já está comigo, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e vamos em frente aí, pessoal, implementando mais características sobre a programação orientada a objetos. Então é o seguinte, nós vamos fazer aqui nessa aula de hoje mais uma operação para a nossa classe de serviço, a classe Operation Service, né? O que tem aqui? Eu criei aqui, ó, mais uma operação, aquela verificação que a gente fazia no programa principal, se a pessoa física era funcionário ou não, né? Então, eu deleguei isso aqui agora para a nossa classe de serviço. Então, o que eu fiz aqui? Criei um método, né, uma operação chamada funcionário, do tipo booleano, que recebe o caractere digitado pelo usuário. Se o caractere for igual ao S maiúsculo, ele retorna true, se não, ele retorna false. Então aqui, ó, a nossa classe de serviço está então até agora com três operações distintas. Se o cara é um cliente VIP, verificando o tamanho do CPF digitado, e se o cara é funcionário ou não. Quais foram então aqui, ó, eu já vou salvar essa classe, tá certo? Que foi o que a gente alterou. E aqui no programa CS, quais foram as alterações que foram feitas, né? Então olha só, eu faço a verificação do CPF, beleza? Eu peço para digitar o CPF. Então o que eu fiz aqui, ó? Primeiro, eu verifiquei aqui o tamanho do CPF, continuo fazendo essa validação, passei a instanciação da classe pessoa física com o construtor padrão aqui para cima, né? Essa foi uma alteração. Continuo com a variável boolsfunc aqui, dizendo que ela é falso. Pergunto, é funcionário? O cara digita normalmente. Aí eu faço então uma verificação com a classe Operation Service se o cara é cliente VIP. Se ele for cliente VIP, eu vou verificar o seguinte: ele é funcionário? Olha aqui, if Operation Service funcionário func. Se ele for funcionário, eu tenho que fazer duas coisas aqui, ó. Eu tenho que setar a propriedade ex-funcionário como true, beleza? E eu passo os pontos aqui para 50, tá? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Muito bem. Então vejam que aqui tem uma alteração a ser feita, né? Tem um erro aqui, ó. Eu estou colocando o valor true para a propriedade ex-funcionário, beleza? O que acontece? Na propriedade ex-funcionário, lá na classe pessoa física, nós colocamos aqui um private set. Ou seja, então esse erro que está dando aqui no programa principal é o seguinte: ele fala que eu não tenho acesso, né, para realizar a operação de set. Então isso aqui é simples da gente resolver. Bastaria então tirar o private daqui para que a gente tivesse o nível de acesso adequado para fazer a operação. Peraí, né? Eu alterei a propriedade errada. Então bastaria que a gente tirasse aqui o private e nós passamos então a ter o acesso adequado para setar
fazer essa operação, né? Então eu posso passar que ele é true aqui, ou seja, ele é um funcionário. Só que nós temos um problema. Isfunc. Aonde está isfunc? Isfunc é false, né? Então o que eu poderia fazer aqui, ó? Ele é um funcionário? Sim. Então eu preciso passar aqui isfunc, né? Que ele é funcionário. Então veja bem, eu verifico se ele é um funcionário. Se ele for um funcionário, eu vou retornar true. Ou seja, isfunc também seria true. Então fica redundante. Olha, eu tenho, vamos analisar a situação. Eu tenho uma propriedade que é isfuncionário, que eu consigo setar lá se eu tirar o private. Eu tenho aqui na Operation Service uma função que retorna true para o cara que é funcionário. E eu tenho aqui no meu programa principal, no construtor, um cara chamado isfunc, que é esse bool isfunc aqui, que agora não é mais necessário. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, uma operação que retorna true ou false. Então é o seguinte, eu posso, se eu quiser, tá? Eu posso, se eu quiser, chegar aqui, ó, e tirar esse atributo daqui, porque eu já tenho a minha função que verifica se ele é funcionário, tá? Então, o que eu poderia fazer aqui, ó? Eu poderia chegar aqui na classe pessoa física e tirar esse atributo aqui. Não precisaria dele mais. Então a classe pessoa física ficaria apenas com o atributo CPF. Então eu vou tirar daqui. E aí eu tenho que tirar também do construtor. Certo? Beleza. Ok. Tá resolvido aqui por enquanto. Beleza. Então isso aqui, ó, não existe mais. Eu vou subir essa linha. E eu vou também pegar e tirar esse isfunc daqui para que a assinatura do método fique coerente. Beleza. Corrigimos os erros. Então, se ele for funcionário, ele adiciona 50 pontos a mais do que ele já tinha. E eu passo a não guardar essa informação. Ou seja, não interessa na minha lista se ele é um funcionário ou não. O que interessa é que, se ele for um funcionário, eu adiciono aqui 50 pontos a mais. Tá certo? Então, a gente delegou para o serviço, para a classe de serviço, toda essa operação e retirou da construção da classe pessoa física o atributo se ele é um funcionário ou não. A nossa lista não faz diferenciação. A lista, quando ela é criada, ela não faz essa diferenciação. O que vai diferenciar é só o próprio Operation Service. Tanto que eu posso chegar aqui, ó, e tirar agora esse bool isfunc. Tá certo? Eu posso chegar aqui e tirar esse cara daqui. E aí eu só faço a verificação e somo 50 pontos para ele. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tá. Aí você pode até perguntar assim, mas na verdade, saber se ele é um funcionário não é um atributo da classe pessoa física? Poderia ser ou não. Depende da construção. Se é relevante guardar essa informação, eu posso guardar. Se não é relevante, eu posso simplesmente checar aqui. Ou então,
Numa outra situação mais hipotética, se nós estivéssemos aqui trabalhando com banco de dados, por exemplo, eu poderia, através desse retorno true, na tabela do banco de dados pessoa física, eu poderia ter esse atributo guardado pela operação do serviço. O que eu estou querendo mostrar com isso para vocês? No vídeo anterior, a gente manteve um atributo que foi o cliente VIP, né? Num dos vídeos anteriores, a gente manteve o atributo dizendo que ele era um cliente VIP. Perfeito. No outro, que é esse caso aqui, essa checagem, se ele é funcionário ou não, não me importa. Eu só quero somar 50 pontos na verificação. Então, são duas formas diferentes de construção que eu mostrei para vocês. Vocês têm que ficar atentos ao que qual é a sua melhor construção. Aqui nesse caso eu não preciso ter essa informação guardada na minha lista. Eu quero só fazer a checagem, somar se for necessário. Se não for, ele adiciona também do mesmo jeito. A minha lista não vai fazer separação entre funcionários ou não funcionários. Ela vai simplesmente guardar a lista de pessoas físicas. Então, tá aí a diferença das duas construções que nós fizemos. E aí, eu vou então aqui, gente, fazer uma breve demonstração para que vocês vejam isso funcionando. Ok? Digite o saldo de pontos. Então, vou dizer que esse cara é um cliente VIP, colocando aqui 5.001 para ele. Digite o tipo da pessoa, vamos colocar física. Aqui, preencho o status, eu vou colocar 1. Digite o CPF. Então esse CPF tem que ter 11 dígitos, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É funcionário. Eu vou dizer que sim. E aqui então ele já vai cair no break. Olha só. Então ele já checou que o cara é cliente VIP, já deu true, porque ele entrou aqui. E agora vamos lá. F10, F11 para entrar. Public bool funcionário char func. Func é sim, S, né? Aqui está o código do caractere S. Então, se ele é S, então vamos lá. Isfunc é verdadeiro, vai retornar true. Aí ele vem, adiciona 50 pontos aqui e adiciona na lista de pessoas. Olha só, adicionou, perfeito. Ele viu que o cara é um funcionário. Aí o que nós vamos fazer? Incluir novo cliente? Sim. Saldo de pontos, eu vou colocar aqui que o cara tem só 50. Digite o tipo da pessoa, eu vou colocar que ele é física, porque só relembrando, né, até pelo fluxo do código ali, a gente só verifica se ele é VIP quando é pessoa física, né? CPF, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É funcionário, eu vou dizer que não. Pronto, incluir novo cliente. Por que aconteceu isso aqui? Porque o meu break, ele está aqui dentro, ó. A partir do momento que eu disse que não, ele verificou, esse cara não é cliente VIP, então ele passou para cá e adicionou na lista. Bom, então é isso, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês hoje. E o que fica, né? Qual que é o ponto principal desse vídeo? A gente, com isso, fecha aqui o entendimento sobre classe de serviços e responsabilidades. Nós ainda vamos falar de serviços, ainda vamos falar de interfaces também, mas eu dei uma primeira pincelada aqui em classes de serviços.
nós delegamos aqui algumas operações para essas classes e eu mostrei para vocês que é muito importante delegar papéis. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Dúvidas, podem entrar em contato. Forte abraço e até o próximo vídeo. Já sabe, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Até a próxima.